Você vai Roberto ter que Godoy, refazer vou ter que refazer esse preâmbulo. Preâmbulo de 3 minutos, 1000 elogios, mas os elogios, sim, esses continuam valendo ao Roberto Godoy, jornalista especializado em defesa militar. Godoy, obrigada por nos atender. Bom dia. Bom dia, eu é que agradeço pelo privilégio. Estávamos aqui falando sobre essa possibilidade de entrada por terra do Exército de Israel num contexto muitíssimo delicado na faixa de Gaza, quando a gente fala de estruturas completamente comprometidas, uma população civil desesperada, que não tem mais o básico em termos de serviço de atendimento de saúde, por exemplo. O que dá para a gente imaginar, o que dá para a gente esperar com essa possibilidade e também os riscos envolvidos para a própria tropa, dadas as condições desse território, Godoy? O território ali, o terreno, é completamente adverso para qualquer tipo de operação militar convencional. E o Exército de Israel, apesar de, enfim, ter um longo adestramento para esse tipo de combate, para esse tipo de operação, também vai ter e vai encarar as mesmas dificuldades que qualquer outra tropa encararia para mobilização de equipamento, mobilização de gente. E o que está acontecendo nesse momento é que eles já têm mobilizado cerca de 360 mil combatentes, entre o pessoal que está na ativa e o pessoal que foi reconvocado. Tecnicamente é chamado de reserva de 24 horas, ou seja, é um nível de reservista muito profissionalizado, que tem um protocolo de convocação que permite que ele seja localizado e se mobilize no espaço máximo de 24 horas, né? Esse pessoal todo está pronto para entrar em combate ou se apresentando nas unidades a qual é ligado. E vai ser, olha, a única coisa que dá para deixar, que há muito pouca certeza a respeito dos acontecimentos prováveis ali. A única certeza é que vai ser muito duro, cruel, sangrento, muitas baixas, né? E vai ser dentro se a gente pensar num mosaico histórico, vai ser um movimento sem volta. Ou seja, o mundo naquela região está mudando nesse momento e nos próximos dias, né? A essa altura não tem mais, você não tem como fazer, você não tem como disfarçar certas medidas, não tem como fazer nada disso. E a contar, inclusive, da própria infraestrutura da região. Veja, os serviços de inteligência israelenses, famosíssimos serviços de inteligência, falharam redonda, fundamental, terrivelmente, tá? E a gente chega no limite da crítica, em que daqui para frente só se a gente usar um palavrão, porque fundamentalmente foi isso que aconteceu. E você tem ali uma situação em que a informação de inteligência era fundamental e não foi capaz de perceber que não apenas o inimigo, mas o principal inimigo estava se preparando para uma grande ofensiva, que é o que ele está fazendo até agora, né? Agora, uma parte dessa falha grotesca que você está descrevendo, né, Roberto, do Exército, da Inteligência de Israel, será que pode estar relacionada a esse salto do Hamas? Eu li um artigo seu falando sobre, primeiro, o número de combatentes do Hamas, um número muito maior do que se acreditava antes, né? Centro de Estudos Estratégicos da Universidade de Georgetown, em Washington, estima que o Hamas tenha 40 mil militantes, muito acima daqueles de 8 a 12 mil, né, previstos anteriormente ou localizados anteriormente. Claro que, como você trouxe aí o número de 300 mil combatentes, né, do lado de Israel, será que pode haver algum tipo de surpresa com relação ao que aguarda esses soldados nesse território da faixa de Gaza? E queria ouvir você também um pouco com relação a esse salto de equipamentos e de organização do Hamas, que surpreendeu, né, Israel e teve esse efeito devastador visto no ataque terrorista. É verdade. O Hamas, e eu acho que essa organização logística deixa bem claro,
está recebendo apoio, obviamente iraniano, né, apesar de todo o discurso contrário, no sentido contrário a isso, do governo do Irã, mas está recebendo o apoio iraniano, que é o país que mais apoia o movimento ali na região. E a mudança foi muito significativa e caracterizada por uma questão tecnológica também. Os foguetes, diferenciando, vamos estabelecer claramente primeiro essa coisa. Existem foguetes, existem mísseis. Foguete é o que a gente pode chamar de uma arma burra. Você dá a ela uma direção e lança naquela direção e acende vela para que ela chegue ao lugar certo, né, ou o mais próximo possível. Ela não tem um direcionamento eletrônico, coisa desse tipo, ela só é estabilizada, né? O míssil é exatamente o contrário, ele tem uma poderosíssima carga eletrônica, você há um certo nível de sofisticação tecnológica de mísseis hoje, em que literalmente você pode escolher quando o objetivo é um prédio, se o míssil vai bater na janela ou na porta, né? Então ele o erro máximo é aceitável, é inferior calculado em metros, poucos metros, né? E enfim, isso faz com que ele custe muito, muito, muito mais caro. Um foguete não dirigido com 80 km de alcance, por exemplo, ele pode custar qualquer coisa como $10 mil. Um míssil com o mesmo alcance vai custar acima de $200 mil se ele for da pior espécie possível, né? Enfim, tecnologia antiga, coisas assim. Então, o que aconteceu de repente é que os foguetes passaram a ser mais eficientes, passaram a aparecer mísseis, né, dentro do arsenal, que só podem ter sido fornecidos por um único lugar, né? E a gente sabe também de outras ações políticas, de ordem política e principalmente geopolítica. A Coreia do Norte participa de um esforço internacional, particularmente de movimentos, né, como o Hamas, o Hezbollah e outros do mesmo tipo, mas ela participa contribuindo para o funcionamento de uma pequena indústria produtora de armas dentro do produtora de armas dentro enfim, dentro da própria Cisjordânia ali, enfim, uma coisa assim. Então não é pouca coisa, né? E não é pouca coisa que está sendo mobilizado agora. E significou uma mudança, como a gente viu, uma mudança trágica que você tem ali. Ninguém nunca poderia imaginar, por exemplo, que haveria tropa anfíbia, né? E é o que aconteceu, quer dizer, então o paraquedista foi treinado usando paraglider, né? Que poderia haver um levantamento eletrônico prévio com drones de alta sofisticação. Da onde saíram esses drones, né? E assim sucessivamente, de forma que, digamos o seguinte, o revés que Israel está sofrendo agora começou há pelo menos uns 2 anos. Não menos do que isso. Ô, professor, eu queria te ouvir um pouco também sobre o que muda numa estratégia militar quando há reféns, né? Porque o Hamas diz que tem em seu poder de 100 a 150 pessoas reféns. E há pessoas de fato desaparecidas, né? Já foram confirmados pelo próprio governo de Israel pelo menos 100 pessoas desaparecidas. O que muda numa estratégia militar? O governo de Israel já falou claramente que não muda a posição, não negocia com o Hamas, mesmo em relação aos reféns. Como é que fica essa entrada, havendo esses reféns nas mãos do Hamas? Pegar um momentinho. Imagina. Bom, só agradecer demais aqui a participação do professor Roberto Godoy, que é jornalista especializado em defesa militar, está passando por um forte tratamento médico. Sim. E topou dar entrevista pra gente, mesmo dividir assim, o conhecimento dele com a gente mesmo nesse momento em que ele está se tratando. A gente tem que agradecer demais pela disposição, claro, por